Olá, tudo bom? Sou o professor Ani e estamos estreando o programa Direto ao Ponto G da questão, direto ao ponto G da atualidade, direto ao ponto G da sua aprovação. Fazendo sempre aqui um resumo do que aconteceu no mês anterior. Então, bora. Nesse mês de outubro, final de setembro e de outubro, nós tivemos várias notícias de destaque. Entre elas, talvez a que tomou maior repercussão internacional foi o quê? Foi o caso de espionagem, não é isso? O caso de espionagem, aonde você teve o quê, gente? Sendo divulgado, que os Estados Unidos andou espionando quem? O mundo inteiro. Em especial quem? Em especial a nossa presidente Dilma Rousseff, a empresa Petrobras, às vésperas do leilão de Libra e o que, gente? O Ministério das Minas e Energias. E não só o Brasil, mas também quem? A Itália, a Espanha e a França. Então venha comigo para direto ao ponto G da questão. O que acontece? A questão da espionagem ela não é recente, sempre aconteceu no mundo e vai continuar acontecendo. Ela só fez mudar de figura. Como que era a espionagem antigamente? Antigamente aquela espiã linda, maravilhosa, gostosa, aquela loirona e fazia o que? Sediava o sujeito e procurava fazer o que? Raptar todas as informações do país. Isso mudou, isso avançou. Assim como hoje tem sexo virtual, você tem o quê? Você tem a espionagem virtual. E isso veio a público quando Edward Snowden, um ex-analista da Agência Nacional dos Estados Unidos, que roubou mais de 1 milhão de documentos secretos, foi para Hong Kong e foi para onde, gente? Na Rússia. Pediu asilo, que foi concedido um asilo temporário para ele na Rússia. E a partir de então, começa a divulgar o que os Estados Unidos teriam feito no mundo. Espionou a presidente Dilma e ela ficou chateada da vida. Espionou a Petrobras, mas calma lá, a espionagem não era só para a questão de combater o terrorismo? Ficou provado que não. Espionou o Ministério das Minas e Energias, inclusive com o quê? Com a participação do Canadá. Dilma Rousseff, indignada da vida, foi reclamar isso aonde, gente? Na Assembleia Geral da ONU, aonde o Brasil, desde a sua criação, faz o quê? Faz o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU. Ela discursou e reclamou da espionagem dos Estados Unidos e propôs criar um grupo internacional para gerir a internet. Além disso, cobrou das autoridades brasileiras que se fizesse o quê? Que se cobrasse cada vez mais, que se fizesse cada vez mais um sistema de segurança para impedir essa espionagem. A voz da Dilma ecoou pelo mundo e vai chegar onde? Gente, chega na Alemanha, onde também foi provado que a senhora Angela Merkel teria sido espionada por quem? Pelos Estados Unidos, isso com consentimento do Barack Obama. E Angela Merkel falou o quê? Um país amigo não espiona país amigo aí, tá certo? Então nós temos o que, gente? Nós temos a questão da espionagem mundial. Mais ainda, França e Espanha também se colocou contra quem? Contra os Estados Unidos. Falaram que ninguém irá fazer embarque contra os Estados Unidos, mas algo parecido. Simplesmente o que? Mostra a sua indignação, com relação a essa espionagem internacional. Coisa que eu, professor Ani, digo e repito, isso sempre aconteceu e vai continuar acontecendo, no caso aqui. Cada país que procure fazer o quê? Vigiar suas fronteiras e se armar da melhor forma possível aqui. Não é isso, senhora Dilma Rousseff? Ok, vamos embora para o nosso próximo ponto, direto ao ponto G da questão, falando de quê? Do leilão do pré-sal. Vamos lembrar que nós tivemos no dia 21 de outubro, o leilão do campo de Libras. O que é o pré-sal? O pré-sal, uma camada de rocha que está o quê? Abaixo da camada de sal, que se localiza a cerca de 4, 5, 6, 7 quilômetros de profundidade, Fez o que, gente? Essas rochas, em 2006, 2007, a Petrobras anuncia o descobrimento de quê, gente? De petróleo nessa região. E começa a sua prospecção, principalmente em 2008. O que faz com que o governo brasileiro mude a forma de exploração do petróleo. Vamos sair do sistema de quê? De licitação para o sistema de partilha, onde as empresas interessadas pagariam um valor X para o país e, além disso, iria fazer o quê? A cada exploração você tem uma porcentagem X de petróleo que é destinada para quem? Para o governo desse país. No caso do Brasil, 41,65% é o mínimo que no leilão a empresa deveria oferecer para quem? Gente, para o nosso governo, para o nosso país. O nosso país irá fazer o quê? Pegar esse petróleo, vai beneficiar, agregar valor e então vender. Para fazer o quê? Para pegar esse dinheiro e colocar no fundo social do pré-sal, onde o rendimento desse dinheiro, e metade desse dinheiro, vai ser destinado para quê? Para educação e saúde. Passado e aprovado recentemente, final de agosto e setembro, foi aprovado isso, onde a senhora Dilma Rousseff fez o que? Sancionou a lei, onde 25%, de metade dessa exploração do pré-sal, mais,
mas o rendimento do Fundo Social do Pré-Sal vai lá para a saúde e 75% para a educação. O leilão do Campo de Libras foi realizado apesar de vários protestos, não é isso? Protestos de quem falava o quê? Que a Petrobras, como sendo empresa brasileira, deveria explorar sozinha. Só vale lembrar que a Petrobras ela não é uma empresa totalmente, ela não é estatal, é uma empresa de economia mista, onde você tem acionistas do mundo inteiro. E a Petrobras também, ela não possui cacife financeiro para fazer o quê? Para explorar todo esse petróleo sozinha. Por isso se faz o quê? Se fez uma licitação. Empresas do mundo inteiro ficou interessada e aos poucos foram desistindo. Até porque, segundo analistas, até porque teria essa grande participação do governo brasileiro, uma vez que na licitação, na regra estava que a Petrobras deveria participar como acionista em pelo menos 30%, ok? E aí foi feito o que, gente? Foi feito essa licitação e quem ganhou? Como saiu todo mundo, no final formou-se um consórcio e quem ganha esse consórcio? A Petrobras, que tem que ser acionista, em 30% e mais 4 empresas. Quais são essas empresas? A Petrobras, que é a estatal brasileira de economia mista, que possui mais de 100 plataformas de produção, 16 refinarias, 30 mil quilômetros em dutos e mais de 6 mil postos de combustíveis. As reservas provadas estão em torno de 14 bilhões de barris de petróleo, mas a perspectiva é que isso no mínimo dobre nos próximos anos, fazendo até mesmo que aumente a renda per capita do país. Quem entrou em ação com ela? A Petrobras entrou com 30% iniciais, certo? E mais 10%. Ela é obrigada a participar em 30%. E é obrigada também a fazer o quê, gente? E ela participou com mais 10%, então ela vai participar com 40%, tem que dar um aporte inicial de 6 bilhões ao Estado brasileiro. Quem entra com 20% é o grupo Shell, que o Shell é um grupo global de empresas petroquímicas que tem sede aonde, gente? Em Haia, na Holanda. A companhia está presente no Brasil desde 1913 e é a pioneira em exploração de óleo e gás em águas profundas. E a Shell também foi a primeira empresa petrolífera internacional a produzir em escala comercial no Brasil. Então grave isso, a Shell é a primeira empresa internacional a produzir em escala comercial no Brasil. Isso pode ser interessante para você numa prova. Quem participa também com 20% do total do Campo de Libras vai ser a empresa Total, que com sede na França é a 5ª maior companhia de gás e óleo do mundo. Atua em mais de 130 países e conta com mais de 97 mil colaboradores ou acionistas, como vocês queiram. Continuando aqui, nós temos quem? As chinesas, as gigantes chinesas, a CNOOC, com sede em Hong Kong e é o maior produtor de petróleo e gás em mar da China e uma das maiores empresas de produção independente de óleo e gás do mundo. Segundo a empresa, as principais operações do grupo estão em áreas do mar da China. A empresa está em áreas de exploração na Ásia, África, América do Norte, América do Sul, Oceania e Europa. E agora cada vez mais fazendo o quê? Atuando no Brasil. E também vai participar da exploração do Campo de Libras com 10% a Companhia Nacional de Petróleo da China, a CNPC. A estatal é a maior produtora e fornecedora de óleo e gás da China. A produção da companhia é estimada em 110 milhões de toneladas de óleo e de 79 bilhões de metros cúbicos de gás por ano. A produção de óleo cru da CNPC equivale a 53% do total do país. A companhia está presente em 29 países, incluindo Canadá, Austrália e França, mas não tem operações no Brasil, por enquanto, porque ela ganhou juntamente com a CNOOC, a Shell, a Total e a Petrobras, a licitação do Campo de Libras aí. E então vai começar a fazer o quê? A ter esse retorno da questão do petróleo no Brasil. Vale lembrar, na análise da notícia, que vários analistas dizem o seguinte, que o Brasil deveria explorar sozinho ou, no mínimo, exigir o quê? Uma recompensa maior que esses 41,65%. Já que tem outros países que exploram quanto? Exige quanto? 60%, 80%. Mas analistas têm que lembrar que a explorar o pré-sal a grande profundidade exige muito mais risco. E ninguém arrisca, se não for o quê? Para ganhar mais, não é isso? Então, direto ao ponto da questão, ao ponto da atualidade, ao ponto G da sua aprovação, nós falamos do pré-sal. Vale lembrar também que nesse mês de outubro foi anunciada a recuperação econômica da Europa, aonde pela primeira vez após 9 trimestres a França anunciou o quê? A França anunciou
que o grupo começa a fazer o que? A União Europeia começa a fazer o que? A recuperar. E a Espanha volta a fazer o que? Sai da recessão, oficialmente sai da recessão. Após 9 trimestres em recessão, ela faz o que, gente? Ela tem um trimestre de crescimento, o último trimestre que cresceu 0,1%. Ou seja, mas também para quem estava na lama, chegou ao fundo do poço, faz o que? Você consegue levantar um pouquinho. Como eu costumo dizer, é igual o time do Vasco agora, não é isso? A tendência é só crescer, porque chegou ao fundo do poço, ou morre no fundo do poço, ou sobe um pouquinho. Então, vale lembrar que nós temos o que, gente? Na Europa, um grupo chamado de PIGS, que é Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. Países que estão economicamente quebrados devido aos gastos excessivos das suas dívidas internas, ou seja, as dívidas públicas. E aos poucos tenta se recuperar no caso aí. Vale lembrar que a Espanha tem um índice de desemprego em torno de 26% e entre os jovens beirando 60% aí no caso, ok? Beleza? Vamos direto ao ponto da questão. Vamos falar agora de quem, gente? Foi dado agora em outubro o Prêmio Nobel da Paz. E quem ganhou o Prêmio Nobel da Paz? Vamos lá, venha para o quadro comigo para te indicar. Quem ganhou o Prêmio Nobel da Paz? Foi a garota Malala Yousafzai. Vamos lá, foi ela que ganhou. Quem é essa moça? Vamos lembrar aqui. Quem é essa moça? Essa é uma menina que no Paquistão lutava pelo direito das meninas poderem estudar, uma vez que os talibãs não permitem que as mulheres possam estudar no Paquistão. Então ela, desde criança, ela faz o que, gente? Ela briga, tá? Ela vai exigir o direito de fazer o quê? Dessas crianças estudarem. Vem pro quadro comigo, por favor. Tá certo? Vai exigir o direito das crianças estudarem. E por representar um perigo para os talibãs fizeram o quê? Condenaram ela à morte e atiraram nela, tá certo? Deram um tiro na cabeça dela, tá? Deixaram ela abandonada. Ela acabou sendo socorrida e aí passou a fazer o quê, gente? A estar asilada na Inglaterra, recebeu no último mês de outubro, tá? Asilo também, tá? Recebeu asilo também do Canadá. Ela passa a defender no mundo inteiro o direito das mulheres estudando. Então, em função disso, ela acabou ganhando o quê? O Prêmio Nobel da Paz? Não, ela não ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Ela ganhou um prêmio estilo consolação, tá? Pela paz infanto-juvenil no planeta. Quem ganhou o Prêmio Nobel da Paz foi quem, gente? Foi a comissão, tá? Que vai combater os usos de armas químicas no planeta, no caso aqui. Opinião minha, opinião aqui agora do Urani. Bruto, rústico e sistemático. Simplesmente, na minha opinião, quem deveria ganhar era Vladimir Putin, juntamente com Bashar al-Assad, e não a Comissão de Armas Químicas. Por que ganhou a Comissão de Armas Químicas? Já eu falo, tá? Já eu falo. Direto ao ponto G da atualidades, a gente fala mais uma vez. Não foi a garota Malala que ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Quem ganhou? A comissão que luta contra o uso de armas químicas no planeta. Qual a justificativa? Tá? Exatamente pelo esse trabalho que ele faz. Particularmente, que trabalho vinha sendo demonstrado se não fosse a questão da Síria. E venha comigo para o quadro para falar sobre a Síria. Vale lembrar o quê? Tá certo? Que a Síria ela está envolta num conflito desde que, gente, desde 32 meses, praticamente 3 anos atrás, na esteira da Primavera Árabe. Primavera Árabe que começou aonde? Na Tunísia, quando um jovem rapaz toca fogo no próprio corpo porque é desempregado, tá, gente? Ainda vai ser o quê? Vítima de suborno, vítima de corrupção de policiais corruptos na Líbia. Na Tunísia, tá certo? Então ele toca fogo no próprio corpo, tenta salvá-lo, mas não consegue. Ele morre, mas literalmente colocou fogo no Oriente Médio, porque isso levou o quê? A revolta em vários países. Esse fogo se espalhou da Tunísia, tá? Se fala da Revolução de Jasmim, ou cheiro de jasmim, se espalha pelo Oriente como um todo, pelo mundo árabe como um todo e pega o nome de Primavera Árabe. Primavera não porque aconteceu na primavera, mas sim porque é uma renovação, é o florescer de um novo tempo, no caso aqui, não é isso? E vai sair o quê, gente? Na Tunísia, onde cai do poder o presidente Ben Ali. Vai para o Egito, onde cai o presidente Hosni Mubarak. Sobe ao poder os militares, faz novas eleições, sobe ao poder Mohamed Morsi, que em junho desse ano cai do poder. E no poder está Adli Mansur, apoiado pelos militares. E o Egito continua em guerra civil. Cai no poder no Iêmen o Saleh. Isso chega até a Síria com quem, gente? Com Bashar al-Assad. Um resumo rápido, vale lembrar que Bashar al-Assad pertence
a minoria xiita, alauíta, e que vem sofrendo pressão de quem da maioria sunita. Aqui é a elite econômica do planeta, do país, e aqui é o que? A parte dominante. Esses sunitas vão fazer protestos, esses protestos acabam virando em guerra civil. Como vale lembrar que sunita ajuda sunitas, sunitas do mundo inteiro vão ajudar sunitas, o que, gente, dentro da Síria, contra quem? Bashar al-Assad. O que Bashar al-Assad avisa? Que ele possui armas de destruição em massa, que ele possui armas químicas que poderia usar contra qualquer pessoa, qualquer povo, qualquer país que ajudasse os rebeldes. Mas ele fala que não usou. Mas acaba sendo provado dentro do país que foi utilizado armas químicas, gás sarin. A comissão contra o uso de armas químicas da ONU faz o quê? Visita o país, coleta a amostra e prova. Foi usado gás sarin, foi usado armas químicas, mas quem usou? Isso não consegue provar. Vale lembrar disso. Estados Unidos ameaça atacar quem? A Síria. Para isso precisa da aprovação de quem? Do Conselho de Segurança da ONU. Coisa que não consegue, por quê? Porque Rússia, tá? E China, que possui poder de veto, faz o quê? Vetam essa ação. Estados Unidos fala que vai atacar quem, gente? A Síria, mesmo assim, não é isso? E Bashar al-Assad fala que se Estados Unidos for atacar, ele tem condições de enfrentar os Estados Unidos e principalmente o quê? Jogar todo o Oriente Médio num buraco de fogo. Por que isso? Porque se Estados Unidos ataca a Síria faz o que? Revida sobre Israel, Israel revidando, todo mundo árabe entra contra Israel, inclusive o Irã, inclusive quem, gente? O Hezbollah com o Líbano, inclusive todos os países aqui. Com isso, Estados Unidos será obrigado a fazer o quê? A rebater isso, e isso vai obrigar China e Rússia a defender a sua área de interesse também, podendo jogar o mundo o quê? Num conflito generalizado. Mas Barack Obama estava disposto a fazer o quê? Barack Obama estava disposto a atacar. Pediu autorização para o seu Congresso. Nesse meio tempo, pergunto para um assessor de segurança dos Estados Unidos: não tem nada que a Síria possa fazer para evitar o ataque? E ele responde: acho que não. Quem sabe se entregar as armas. Ouviram isso? E quem foi se apropriar dessa ideia? Tá? Vladimir Putin. Mais rápido que imediatamente se apropria dessa ideia. Fala com quem? Com o representante da Síria. Vou propor o seguinte: você entrega suas armas de destruição em massa e os Estados Unidos não te ataca. E Bashar al-Assad fala: fechado, eu aceito, mas eu não estou com medo dos Estados Unidos. Isso é feito, ele pede para entrar para o grupo de países que não utiliza armas de destruição em massa na ONU, é aceito. Ele aceita fazer o quê, gente? Entregar suas armas para a ONU, onde está sendo destruída, e a previsão é que se destrua até o final, até o meados de 2014. Mas vai lembrar que a guerra civil continua na Síria, já com mais de 2 milhões de refugiados, com mais de 110 mil mortos. Então continua a guerra civil na Síria e Bashar al-Assad continua no poder. E enquanto isso, Barack Obama, em outubro, enfrentou o quê? Dificuldade para aprovar o quê, gente? A sua ampliação de crédito dos Estados Unidos. Estados Unidos estava com sua dívida pública no limite e entrar títulos e não tinha dinheiro para pagar. É lógico que a oposição, é lógico que os republicanos aproveitaram desse fato para fazer o quê? Para jogar Estados Unidos, Barack Obama lá embaixo. Mesmo assim, em última hora, tá certo? No dia 16 de outubro, o Congresso dos Estados Unidos aprova o quê, gente? A elevação do teto da dívida. Então, no dia 18, os Estados Unidos conseguem honrar com seus compromissos. Caso não tivesse sido aprovado, seria a primeira vez que Estados Unidos iria fazer o quê? Decretar uma moratória. Mas vale lembrar que sem aprovação, devido não ter aprovado isso antes, tá? Vários serviços nos Estados Unidos, serviços não essenciais, ficaram o quê, gente? Parados aí no caso, não é isso? E vale lembrar também que não foi a primeira vez que isso aconteceu. Então você agora já está sabendo o quê? A questão de Bashar al-Assad e sabendo quem ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2013, no caso aqui, ok? Vamos lá, direto ao ponto. Em outubro, novamente, nós tivemos o que, gente? Nós tivemos mais manifestações nas ruas, tanto de São Paulo quanto de Rio de Janeiro. E agora não é a primavera brasileira ou a chamada Revolução do Vinagre, não é isso? Vamos lá, no Rio de Janeiro nós tivemos o que, gente? Protesto de quem? Dos professores, exigindo o que, gente? Exigindo melhores salários e melhor plano de carreira. Plano de carreira esse que foi até aprovado, mas não fazia o que? Não agradava a o grupo de professores, essa classe aí tão massacrada e sofrida nesse país, não é isso?
o que acontece não foi violentamente reprimidos. E, ironicamente, um grupo que no Brasil apareceu principalmente a partir de 2001, num protesto contra a ALCA, que é de origem, tá? A maior parte dos analistas fala que é de origem alemã e que atuou nos Estados Unidos, principalmente em Seattle em 99. Tá certo? É um grupo que, gente, é um grupo chamado de Black Blocs, ou literalmente, tradução literal, Bloco Negro, que vai ser quem? É um grupo de ideologia anarquista, anticapitalista e que se utiliza da violência para propagar suas ideias. Eles batem de frente com tudo que é público, eles batem de frente com o que é capitalista. Por que isso? Porque eles defendem o que, gente? Anarquismo e abaixo ao capitalismo. Análise da notícia. Como é que isso pode ser feito hoje? Como é que o mundo hoje pode ter um país sem governo anarquista? Como isso pode acontecer? Particularmente não sei. Eles são contra o capitalista, mas eles vão para casa de quê? De jegue, de jumento? Ou vão de carros? Tá certo? Eles são anticapitalistas, mas filme que estão passando e passam o quê? Compraram via quê? Tá? Compraram isso com... Isso não é capitalismo? Mas eles falam que utilizam que a violência como uma forma politizadora de mostrar que a violência maior seria do Estado e de quem, gente? E do capital. Então aqui surgiu quem? Os Black Blocs. Vem cada vez mais atuando os Black Blocs. E na greve em janeiro, quando a polícia age contra os grevistas, eles clamam por quem, gente? Pelo Black Blocs. Esse grupo que fica quem? Normalmente se posiciona entre quem? Entre os manifestantes e a polícia, para defender quem? Esses manifestantes aqui. E sai com tática de derrubar a lixeira, tocar fogo em tudo, quebrar a porta de banco, quebrar carros aí, não é isso? Então, olha só, de clara inspiração anarquista, os grupos Black Blocs identificam no Estado e no capital a violência contra a sociedade. Para os Black Blocs, olha só o que eles dizem, a violência está na ação do capital e do Estado, e não na ação destrutiva, simbólica por eles praticada. Quero saber, simbólica aonde? Por que não faz um simbolismo desse na sua cara? Destruir o carro que é do outro, que o trabalhador lutou para comprar, é fácil. Que o empresário está trabalhando, tá, e pagando imposto, é fácil. Destruir a própria cara, o próprio carro, a própria casa, quero ver. E ele continua, a performance destrutiva é uma concepção política, uma ação pedagógica e politizadora para o conjunto da sociedade. Faltou apenas colocar Paulo Freire para justificar o que, gente? Vandalismo, um crime contra o patrimônio público e privado. Polícia, por favor, pedido meu, desce a pancada. E vai lembrar que nesse momento, no momento que eu estou gravando, a Dilma Rousseff está aqui, reunida com seus assessores para pegar criar uma força-tarefa para vigiar os Black Blocs desde a sua origem. Uma vez que membros do Black Blocs já estão viajando para São Paulo, Rio de Janeiro, para Brasília e assim espalhando pelo país aí. É hora do Estado agir com energia para defender todo o conjunto da sociedade. Não é isso? Afinal de contas, nós somos uma sociedade livre, democrática, de direito. Pelo menos assim diz a lei. Também falando em democracia, vale lembrar que foi implantado no Brasil o programa Mais Médicos para tentar levar o que? Atendimento médicos ao interior do país e na periferia das cidades. O programa Mais Médicos contou com que, gente? Participação na sua primeira etapa com médicos brasileiros, na segunda etapa com médicos do mundo inteiro e na terceira etapa o Brasil pediu socorro à OPAS, a Organização Pan-Americana para a Saúde, não foi isso? E vem o que? Médicos cubanos. Faz o quê? Essa lei é aprovada em outubro e sancionada o que, gente? Pela presidente Dilma. Com o veto, qual? A que criava a carreira de médico como carreira de Estado aí. Até porque foi justificativa que não tem nenhum projeto para se criar isso. Apenas se falar não adianta, não é isso? E ela aproveitou também para fazer o quê? Para pedir desculpa aos médicos cubanos pela forma hostil como foi recebido principalmente pelos médicos brasileiros, que defendem o quê? Que para médico estrangeiro atuar no Brasil tem que fazer o quê, gente? Tem que fazer o exame chamado Revalida. Os nossos médicos dizem o quê? O Conselho Regional de Medicina e Federal de Medicina diz o quê? Que a prova que esse médico é capacitado é só se ele fizer o quê? Se ele passar pelo Revalida. Eu, Urani, pergunto. Médico brasileiro passa nessa prova? Aplica para ele também. O governo federal brasileiro já falou o quê? Que a partir do ano que vem vai aplicar em caráter experimental para médico brasileiro. Aplica a mesma prova para quem fez fora e quem fez aqui. Vamos ver se nossos médicos são tão capacitados quanto dizem aí no caso, não é isso? Tá? Nós tivemos também
tá, nesse mês de outubro, nessa área de saúde, ou seja, nessa área de pesquisa aí, tá, a invasão do Laboratório Royal por um grupo de gente que se diz defensor dos animais, porque se fala que o Laboratório Royal estava fazendo o quê? De maus tratos contra os animais, principalmente cachorros beagles, uma vez que eles são extremamente dóceis e não têm doenças genéticas de pele. Não foi isso? Entraram, raptaram, sequestraram, se apossaram de 178 cachorros. Engraçado que esse grupo protetor dos animais salvaram os cachorrinhos, mas os ratinhos deixaram todos. Será que também não são animais? Não é isso? Não estou defendendo a pesquisa com animais, mas só lembrando que, gente, que você tem todo um grupo. As pessoas às vezes se escandalizam porque cachorro é muito mais afeto nosso aqui, não é isso? Mas fez o quê? Foram se apropriar dos cachorrinhos e vale lembrar que o Grupo Royal, tá, ele segue as normas, segundo a imprensa, segundo o próprio governo, segue as normas de pesquisa feito o quê, gente? Em vigente no país aí, né, pela Agência de Vigilância Sanitária. Agora, se essas pesquisas, tá, acabam fazendo o quê, gente? Acabam levando a maltrato de animais, cabe o governo fiscalizar, cabe à sociedade civil intervir e exigir novas leis para o país. Inclusive que não se faça teste com animais. E uma ideia interessante que surgiu, se crie um selo, tá, para o produto e coloque, esse produto não foi testado em animal. Mulher vai comprar lápis de olho, vai estar lá, esse produto não foi testado principalmente em olho de coelhinho, tá certo? Vai ser mais caro, mas você vai pagar por não testar nesse bichinho aí, no caso. Análise da notícia. Venha comigo, direto ao ponto G. Opinião minha, solução fácil. Solução fácil para resolver aí. Achar cobaia para esses produtos é simples. Pega quem fez crime hediondo, faz esse sujeito devolver algum bem para a sociedade. É muito fácil nós ficar mancando esse sujeito na sociedade. Eu fiz o curso de Direito e sei muito bem o que vão falar. Nós temos que recuperar, é o direito dos humanos. Na minha opinião, direito humano para quem é humano. Para quem não é, sirva de alguma coisa boa para a sociedade. Dá de forma alternativa. O governo pensa o seguinte, ó, o sujeito está preso e vai ter a sua pena reduzida se ele se dispor a ser o quê? A ser cobaia. Mude a lei, não é isso? Em vez de testar nos pobres cachorrinhos, tá certo? Em cobaias que se predispõem a fazer isso para quê? Para ter a sua pena reduzida e assim devolve o quê, gente? Pelo menos alguma coisa boa para a sociedade. Uma vez que eles normalmente só fazem mal. Estou falando em crime hediondo, tá certo aqui. Beleza? Então vocês tiveram aqui hoje o que, gente? O direto ao ponto G da Atualidades para fazer o quê? Facilitar a sua vida na prova de concurso. Mês que vem, final de novembro, estaremos aqui de volta. Eu, Urani, com vocês, direto ao ponto G da Atualidades, no Gran Curso Online, aqui com vocês. Bye, bye, até a próxima, porque agora, parei, é hora de tomar uma cervejinha geladinha. Até a próxima, mês que vem.